Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Se você me acompanha lá no Instagram, @BrunaTorlai, tudo em minúscula, tudo junto, como você está lendo aqui na tela. Se você me acompanha por lá, você deve ter visto que essa semana eu postei um videozinho super curto, chamando atenção para uma obra que é interessantíssima, assim, além de deliciosa de ser lida, e mais interessantíssima por todas as pessoas que estão sempre batendo cabeça com relação à formação do gosto literário. A todas as pessoas que falam, caramba, eu sei que eu tenho que ler os clássicos, eu sei que o caminho é ler os clássicos, mas eu gosto de ler essas coisas aqui, mais comerciais, que não são clássicos, e eu tô feliz assim, e a gente tem que ler o que a gente gosta e pronto, e aí as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é, afinal, o gosto literário e acabam confundindo o prazer da leitura com uma falta, na verdade, de educação literária que nos conduz à capacidade de apreciar algo que dá muito mais prazer, na verdade. Algo que não vai ser esquecido no dia seguinte, algo que vai te alegrar profundamente ao longo de toda a sua vida. Então, na verdade, muita gente ainda entende que a literatura é ou um entretenimento, eu leio para me distrair, não sei o que, etc., ou que a literatura é um adereço, sabe? Aquele aspecto, aquela característica, sim, Ulisses, autores, aquele adereço de sociedade, aquela etiqueta, né? Muita gente acha que literatura é uma questão de etiqueta. Não, precisa ter lido algumas coisinhas para saber conversar numa ocasião. Isso é uma bobagem que já existe, tá? Porque a literatura não é um acessório. A literatura, ela é algo que é simplesmente o fundamento de uma vida plena. Porque a literatura, evidentemente, nos conecta com emoções genuínas transformadas em poesia, em obra de arte, pelas pessoas que alcançaram níveis muito elevados de capacidade da expressão desses sentimentos. E quando a gente está falando aí de expressão de sentimentos, evidentemente a gente está falando de coisas universais, razão pela qual os clássicos têm sido cultivados há séculos, se não há milênios, tá bom? Então, há sim diferença entre um livro porcaria e um clássico, na medida em que o livro porcaria, por mais que ele caia no gosto de multidões e vire best-seller, etc., esse tipo de livro, eu tenho certeza que a pessoa que o leu na semana seguinte, ela já está se distraindo com outra coisa e ela esqueceu. Não é um livro que é capaz de te transformar, não é um livro que é capaz de fazer você repetir. De fato, a literatura é o fundamento realmente para uma vida plena, né? Porque quanto mais você entra em contato com outros sentimentos, outras gamas de sentimentos genuínos, quanto mais você percebe que a realidade é colorida e repleta de modulações peculiares, caramba, o seu entendimento do mundo aumenta, entendeu? Então é nesse sentido que ela é o fundamento de uma vida plena, não é acessório. E eu adorei, porque pela primeira vez eu encontrei tudo isso que é profundamente verdadeiro e que vai ser apreciado até por uma pessoa que ainda não tem hábito de leitura e nem tem gosto literário. Tudo isso está escrito aqui com um bom humor peculiar nesse livrinho que eu andei divulgando lá no Instagram, e eu vou falar sobre ele aqui, porque eu finalmente terminei de ler, tá? Ali no Instagram eu tava começando, eu tava nos primeiros capítulos, mas eu já me apaixonei e falei, não, preciso divulgar isso aqui. E aí, ao longo dessa semana, ele é muito rápido de ler, né? Porque o autor é muito bem-humorado. E o livro se chama Como Formar o Gosto Literário, mas é um livro dirigido para quem não tem gosto literário, né? Eu tenho gosto literário, então eu comecei cedo, então faz tempo que eu tô formando o meu gosto, né? Mas mesmo para mim é maravilhoso ler isso aqui, porque é como se a gente visse formulado em frases espetaculares tudo que a gente gostaria de dizer para alguém e a gente não consegue, tá? E aí o Arnold Bennett, ele faz isso pela gente e eu queria dividir isso com vocês, porque se eu aqui nunca fui capaz de dizer para vocês com tanta clareza por que ler bons livros e por que formar o gosto literário, ele consegue nesse livrinho assim super curto, que inclusive vai estrear o Clube do Livro da Esmeril, tá? Se você é assinante, se prepara que tem muita surpresa para rolar em julho. A gente está fazendo modificações espetaculares no site e em breve você será contemplado com um projeto assim surpreendente. E esse é o livro
que a gente vai estrear no Clube do Livro, que é um dos novos componentes que a gente vai ter lá na Esmeril. Mas voltando ao livro, qual que é a característica desse livro? Bom, ele basicamente diz o seguinte, olha, para você formar o seu gosto literário, primeiro, basta você ter o interesse real por literatura. Segundo, a questão da escolha dos livros que vão formar o seu gosto não deve ser dirigida a livros dos quais você é um contemporâneo. Você deve obrigatoriamente começar pelos clássicos. Isso é uma regra. Por quê? Porque o que são os clássicos? São aqueles livros que foram cultivados pelas pessoas que realmente têm um amor pleno pela literatura e têm muita educação literária e muito treino, e estão sempre procurando coisas magistrais e tal, para ir selecionando aquilo que há de melhor. E ele até fala, e isso é engraçadíssimo, não é pela maioria não, é por uma minoria apaixonada. Essa minoria apaixonada, ela vai simplesmente cultivando o amor por esses livros, porque esses livros são aqueles mais capazes de lhes dar prazer. As pessoas gostam de ler esses livros. As pessoas cultivam esses livros e os mantêm na memória e falam deles, e eles acabam se integrando um certo cânone, na verdade, porque as pessoas gostam de lê-los. Então, literatura tem a ver com prazer, mas para que você seja capaz de extrair prazer dos grandes clássicos, que é a dificuldade que as pessoas encontram, e isso está no primeiro capítulo. O primeiro capítulo é engraçadíssimo, porque ele já começa falando, você vai lá, passa na livraria, compra aquele livro que é considerado grande clássico, e ele é inglês, da literatura inglesa, leva para casa, lê aquela primeira página, a segunda não consegue ver o que todo mundo fala daquele livro, aí você deixa de lado, e aí quando você está numa roda de conversa, você simplesmente repete, sim, eu li, é muito bom, quando na verdade você nem passou da orelha. É extraordinário, porque é o que muitas pessoas fazem, mas por que elas fazem? Porque elas acabam não entendendo que existe um tempo para a gente formar o gosto literário, e esse tempo, ele exige um componente fundamental, que é a fé nos clássicos, ou seja, parta do princípio que se algo como Homero, tá? Homero foi escrito assim em 700 a.C., tá? Tá muito tempo integrado ao que a gente considera como ponto máximo da poesia do Ocidente. Homero, ou os trágicos gregos, o negócio vem de longe. Vocês entendem que, assim, faz mais de 2000 anos que as pessoas repetem que há uma qualidade magistral nessas obras. Confie nisso, tá? Confie nisso. Confie e simplesmente comece por essas obras. Quando a gente começa, a partir do momento que a gente fala, eu tenho interesse por literatura, mas eu quero sim formar o gosto literário, eu quero ser capaz de extrair prazer com essas grandes obras que todo mundo elogia há tanto tempo, basta simplesmente que você vá educando o seu gosto. E a única maneira de você educar o seu gosto é você entrar em contato com as obras que já comprovaram a sua qualidade ao longo dos séculos, tá? Empenhe-se, tenha coragem, vá direto, isso eu sempre repito, vá direto ao que é melhor, vá direto àquilo que está no topo. E aí, aos poucos, você vai sendo cada vez mais capaz de compreender. E aos poucos, quando você, às vezes, por exemplo, eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu li a Divina Comédia, eu devo ter entendido, sei lá, 5% da Divina Comédia. Tinha 19 anos, zero referência, tava aprendendo a viver, pelo amor de Deus. Devo ter entendido 5% da Divina Comédia. Mas o fato de eu ter passado, feito aquela prova, claro, eu adorei algumas partes, né? O Purgatório, naquela ocasião, eu achei um negócio espetacular. Os primeiros cantos do Paraíso me comoveram, mas algumas outras passagens eu fiquei perdidaça, mas eu fui até o fim, eu fui continuando, falei, não, isso aqui é um clássico, eu tenho que tentar entender por que isso aqui é tão bom. E aí, olha que engraçado, meses depois, quando eu peguei um outro clássico, que não era tão elevado quanto o Dante, cara, eu extraí um prazer que eu não sei se eu teria sido capaz de extrair se eu não tivesse feito aquele exercício com o magistral clássico que é a Divina Comédia. A mesma coisa com Homero, a mesma coisa com os trágicos. Eu nunca parei de ler essas obras, mas pelo fato de eu ter em algum momento tomado coragem para lê-las e tentar entender o que é que tinha lido até o fim, isso a gente vai naturalmente formando o gosto literário. E por que você faz isso? Aí vocês me perguntam, mas você estava perdido e continuou? Sim, porque quem tem um interesse vívido por literatura quer entender
como que alguns autores foram tão plenamente capazes de produzir as joias que eles produziram, sabe? É como pintura. A gente vai pegando o jeito, a gente vai começando a entender os vários recursos formais, e aí a gente vai começando a ser capaz de interpretar os níveis de complexidade, e aí a gente vai sendo cada vez mais capaz, educando o olhar. Mas como que você educa o olhar? Por meio de livro, teoria? Não, prática, prática. Eu já repeti isso aqui antes em algum vídeo passado, que eu amo pintura, e aí eu fazia um exercício, né? Quando eu ia para um grande museu, assim, eu fazia um exercício, eu ficava olhando para a tela e eu nunca olhava de quem era, porque eu sabia que se eu olhasse o nome do pintor, eu ia automaticamente repetir para mim mesma que aquilo era bom, sem ter entendido o que eu estava vendo naquela tela. E aí eu ficava prestando atenção só na tela para ver se eu conseguia entender qual que era a estrutura e a composição daquele quadro. E era um exercício espetacular. Foi um exercício, por quê? Porque eu deixei de me concentrar na fortuna e na fama do autor para sacar a obra. E foi assim que eu fui aprendendo a ver pintura, né? Sem contar que o primeiro pintor que me impressionou era um cara de quem eu nunca tinha ouvido falar na ocasião. Eu simplesmente fiquei atônita com a obra que eu vi diante de mim. E aí isso foi o comecinho da educação estética. Então esse que é o ponto. Esse livro, eu acho que você que ainda não conseguiu, que quer realmente formar o gosto, mas que ainda não sabe muito bem como fazer e gostaria de ouvir alguém profundamente refinado falar sinceramente com você, sabe? Sobre isso, sem rodeios, sem manualzinho, sem regra, você devia dar uma olhada nesse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Além dele ser curto, ele é delicioso de ler e, no mínimo, você vai dar boas risadas, porque o autor, ele é muito bem-humorado. E ao longo dos capítulos, nos primeiros capítulos ele fala direto com você, e ali lá, já quase chegando no meio do livro, ele já começa a colocar um clássico, um autor, aí depois outro, e aí ele vai fazendo as diferenças, e aí ele fala de estilo, aí ele vai falar de diversificação, então aos poucos ele vai levar você para uma viagem literária que percorre alguns artistas excepcionais. Eu tenho certeza que, terminado esse livro, você vai, no mínimo, sacar o quanto que vale a pena formar o gosto literário. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.